E o Arsenal precisa de um jogador como o Vinícius Júnior. E isso é chover no molhado. Quem não precisa de um jogador que tem o poder de decisão, que tem a consistência do Vini, que tem os seus defeitos como jogador, mas isso é bem óbvio. Mas o que eu quero falar, assim, como um todo, é que você sair do Real Madrid não é o fim do mundo. Não pode ser encarado como o fim do mundo. Ainda mais, em muitos casos, se você não sai, às vezes o Real Madrid te tira. Lá na frente vai passar um pouquinho, mas o Real Madrid, ele é impecável nessa avaliação dele sobre custo e benefício. Então, lá na frente, quando o Real Madrid decidir que não vale mais, você vai embora, vai pegar suas coisas e você vai embora, não importa o quão ídolo você seja. E esse raciocínio do lado do jogador, eu também acho que tem que existir. Se você acha que o Real Madrid não está pagando o quanto você merece, saiba que a vida fora do Real Madrid não é o fim do mundo. É claro que o Vini já está adaptado. A Espanha, por mais que ele tenha passado por problemas de racismo, ele fez muita coisa evoluir, ele fez um excelente trabalho. Torcedores estão sendo presos, proibidos de frequentar estádios. Foi lá onde ele ganhou um The Best, foi lá onde ele decidiu 2 Ligas dos Campeões, que ele ganhou títulos e ele vai continuar ganhando títulos porque ele está no clube que mais vence títulos. Qual é o clube em que é notícia quando ele fica 2 temporadas sem ganhar um troféu? É o Real Madrid. E não é notícia, é crise. Então ele está num clube de maior prateleira possível, o maior clube do mundo. Então, em termos de clube, de grandeza, não tem como ele cair para cima. Não tem como ele. Mas o que eu quero dizer com a vida é que há outros clubes grandes no mundo e que, neste momento, fazem um trabalho com que possam prometer a mesma competitividade. E aí a gente já pega direto carona no Arsenal. O Arsenal é um clube hoje que estruturou-se para que, nesse momento, o Arsenal disputasse todos os títulos. Ele chegou numa semifinal de Champions League em 2025, numa final de Champions League em 2026, jogando pior a final, mas perdeu nos pênaltis, e foi campeão da Premier League, depois de 22 anos. E é um clube com uma projeção, se você olha para o elenco do Arsenal, e até para os adversários, é uma projeção de vai continuar disputando o título de Champions e de Premier League. E eu tenho certeza que, a partir do momento em que o Vini avisa que ele vai embora, que ele vai sair, vai começar a chover proposta de outros clubes, de interessados, de sondagens. É que, nesse momento, pela situação contratual dele, a decisão não é só do Vini. O Vini tem ainda 1 ano de contrato, até o meio de 2027. A partir de janeiro, ele pode assinar um pré-contrato, mas é desejo do Vini renovar. O Vini, a prioridade dele, do staff, enfim, se o cara já está no Real Madrid, é super ídolo e ele tem 26 anos, ele vai fazer o seu último grande contrato. Último grande contrato é exagero, tá? Força da expressão aqui. É óbvio que ele ainda vai fazer outros excelentes contratos na vida dele. Mas dentro do Real Madrid, talvez esse seja o auge salarial. Fechar um contrato de 4 ou 5 anos, ou seja, até os 30 ou 31, em que ele, né, aí a próxima renovação, ele provavelmente teria uma redução pela projeção de idade dele. O Real Madrid não costuma dar um período muito longo para jogadores nessa faixa etária. O Vini faria dessa maneira o seu último super contrato. E aí, ele quer fazer no Real Madrid, eu entendo que ele queira continuar no Real Madrid, afinal, onde ele é bem quisto, ídolo da torcida, ganha títulos. Então, esse é um desafio. Para um outro clube contratá-lo, precisa ter uma negativa do Real Madrid, ou uma resistência do Real Madrid, que é o cenário atual. O Real Madrid não deveria ter deixado também essa novela chegar até aqui. E ela chegou, até onde eu sei, porque o Vini tem uma pedida salarial e o Real Madrid quer oferecer bem menos. Sendo que o Real Madrid aumentou, digamos que, o seu teto salarial com a chegada do Mbappé.
Então, o Mbappé hoje tem o maior salário do Real Madrid. Eu não tenho informação que o Vini quer ganhar, se ele quer ganhar o que o Mbappé ganha, se imagino que queira ganhar próximo, porque é um jogador relevante ali, tá ali muito próximo, né? E o Vini tem até mais estofo dentro do próprio Real Madrid. Mas o que eu sei é que está distante. E esse cenário abriu a porta para o Arsenal investir e começar uma sondagem. A Arábia Saudita, já no ano passado, também acompanhando essa novela, ofereceu a ele 1 bilhão em 5 anos de contrato. Só que nesse caso, o Vini recusou porque é a Arábia Saudita. O Vini tinha 25 anos, 24, hoje ele tem 26. Então, eu não acho que seria legal para o Vini ir para a Arábia Saudita agora. Ninguém acha, né? E não tem dinheiro no mundo que, pô, se o cara vai ganhar um dinheiro muito legal na Europa, não estou comparando, tá? Até porque 1 bilhão em 5 anos dá 200 milhões de euros por ano contando luva. É 10 vezes mais o que ele ganharia líquido no Real Madrid, digamos assim. Numa conta grossa aqui, a grosso modo. Pô, você recebeu uma oferta de 10 vezes mais o seu salário, é para qualquer um balançar. Eu imagino que eles tenham balançado. Só que, cara, você ir para a Arábia Saudita te tira de um cenário internacional. O Vini hoje ele tem muitas marcas em torno dele, patrocinadores. Então, te afasta um pouco também dos holofotes de você ir jogar na Arábia Saudita, né? O que faz do Vini super poderoso também é o contexto de Champions League, de Real Madrid, La Liga, os clássicos contra o Barcelona, os jogos grandes que ele decidiu, e é isso tudo contribui. E também chega um momento da nossa vida, da nossa carreira, que você tem muito dinheiro para poder recusar isso. Eu acredito realmente que todo mundo tem um preço. Não para cometer crimes, evidentemente, mas todo mundo tem um preço para você sair de onde você está hoje para ir para outro lugar. Não importa o quão feliz você esteja, você tem um preço. Eu moro no Brasil. Se eu recebo uma oferta salarial para trabalhar na Arábia Saudita, ganhando 10 vezes mais, provavelmente eu pegaria a minha esposa e a minha filha e a gente iria. A famosa, né, o famoso contexto irrecusável. Mas o Vini ele já ganha muito dinheiro há algum tempo. E ele renovando o seu contrato, aumentando as bases salariais, ele ganharia também mais dinheiro. Então, fica uma decisão mais racional para ele, de ponderar legal na balança. Então, realmente, em relação a dinheiro, eu acho que a Arábia Saudita não teria por que ser um problema agora. Mas, dentro da Europa, aí sim, ele quer ser reconhecido como um dos melhores, um dos maiores salários. Eu acho justo. A questão é o Real Madrid agora concordar em pagar o que ele está pedindo. E aí é onde entra o Arsenal, onde entram outros clubes. Para falar de campo e bola, qual é a situação hoje do Real Madrid? Acabou de contratar o Diomandé. O Diomandé ele é para jogar na ponta direita. Não está nem contratado ainda, né? Mas o Diomandé está chegando a um preço de 100 a 120 milhões de euros, um contrato de 5 anos. O Diomandé não vai ganhar em salário o que o Vini ganha. Porém, qual é o recado que o Real Madrid passa para o Vini? Se o Real Madrid está resistindo para chegar no valor que o Vini quer e, ao mesmo tempo, está gastando 120 milhões num jogador de 19 anos, ou seja, o problema do Real Madrid não é dinheiro. O problema do Real Madrid é achar que o Vini não vale, nesse momento, o quanto o Vini está pedindo. E, além disso, uma janela que o Real Madrid contratou, além do José Mourinho, Cucurella, Konaté, Dumfries e Bernardo Silva, e quer o Rodri. Então, dinheiro não é o problema. O Vini olha para esse movimento de mercado do Real e fala, ó, se vocês querem muito que eu fique, vocês têm que mostrar que vocês querem que eu fique. Porque o que eu tô vendo aí é vocês contratando um monte de jogador, pagando luvas, salário, e eu não sou prioridade. Falta um ano para acabar o meu contrato. Então, Arsenal, quer bater aqui na porta? Imagino que tenha sido isso. E o Arsenal viu essa novela acontecer e falou, opa, posso ter aqui uma oportunidade. Vai ser fácil? Não vai, mas o Real Madrid pode ser que venda o Vini.
O Real Madrid vai deixar o Vini sair de graça no ano que vem? Pode ser que aconteça, mas eu acho que se não houver acordo, se o Real Madrid não estiver disposto nessa queda de braço, porque é uma queda de braço que o Real Madrid vai perder, concordam? Se o Vini tem oferta do Arsenal, vai ter do PSG, do Liverpool, do Chelsea, do Bayern, isso é uma cacetada de clube, vai querer contratar o Vini, é óbvio que ele vai encontrar em um desses clubes, através de um leilão óbvio de mercado, ele vai encontrar o número que ele quer. Então o Real Madrid, se ele ficar cozinhando essa situação, ele vai perder o Vini de graça no ano que vem. Em janeiro, o Vini vai assinar o pré-contrato. É o que ele quer? Para o Vini, seria maravilhoso. Imagina, hoje essa venda não sai por menos de 100 milhões de euros. Mesmo no último ano de contrato, o Vini não sai por menos de 100 milhões de euros. Como funciona quando o jogador sai no famoso custo zero, entre aspas, em fim de contrato? Ele recebe luvas muito mais poderosas, porque é um dinheiro que o clube deixa de pagar para o outro clube. É óbvio que o Real Madrid, né, o Arsenal, vamos pegar o exemplo do Arsenal. O Arsenal não meteria 100 milhões de euros na mão do Vini Júnior, mas meteria 50. Mas meteria um valor considerável em luvas, como se fosse um valor da aquisição do jogador. Aquela história do passe, né? Os direitos vão para o jogador quando ele está em fim de contrato. É poder do jogador. Então, o jogador é quem ganha uma bolada em luvas. E pode negociar melhor o seu destino, né? Aí depende basicamente do jogador. Eu vou para clube tal. E ele que vai ganhar um bônus, né? Uma luva bem considerável. Então, para o Vini, seria maravilhoso. Joga mais um ano no Real Madrid, super profissional, e sai com seu contrato. Mas o que eu entendo da situação é que o Vini ainda quer renovar com o Real Madrid. Mas o Real Madrid precisa querer. O Real Madrid precisa querer. E aí, por que eu acredito que sair do Real Madrid não é o fim do mundo? Existe clube maior que o Real Madrid? Não. O tal do... o cavalo do Real Madrid só passa uma vez. Beleza, passou para o Vini. Vini está lá desde 2018. Foi muito feliz, né? Já são 8 anos de Real Madrid. Conquistou Champions League, fazendo gol em 2 finais. E para ele, assim, um negócio de fato... A carreira do Vini, o Vini, ele é revelado no Flamengo, mas ele é Real Madrid. Ele até completou a sua formação no Real Madrid. O Vini hoje é sinônimo de Real Madrid. E tudo que ele representou agora na luta contra racismo e tudo mais.